Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então vamos tentar aqui verificar a validade, fazer o teste de verificação do seguinte resultado: integral de tangente de x infinitésimo de x, isso é igual a logaritmo natural ou logaritmo neperiano de secante de x mais uma constante numérica. Nesse caso, sendo uma constante numérica em que K pertence ao espaço contínuo dos reais. Então vamos, como teste de verificação, vamos aplicar o operador de derivada em relação a x sobre o resultado proposto aqui, logaritmo natural de secante de x mais a constante numérica, isso é a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural, cujo argumento é a função da trigonometria do círculo secante de x, mais a derivada em relação a x aplicada à constante numérica. Sabemos que a derivada de constante numérica é igual a zero, então nós temos derivada em relação a x aplicado sobre o logaritmo natural de secante de x. Um detalhe importante, uma observação que deve ser registrada, sublinhada, é de que a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo de x na base A, isso é 1 dividido por x, logaritmo do número de Euler na base A. Então, se o A é igual ao número de Euler, número irracional, tem aqui destacado, definido como número de Euler, então nós temos que a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo de x, cuja base é o número de Euler, isso é 1 dividido por x, logaritmo do número de Euler na base número de Euler. Então, o logaritmo do número de Euler, cuja base é o número de Euler, esse resultado é igual a 1, o resultado então é 1 dividido por x. Isso implica que a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de x é igual a 1 dividido por x. Hoje nós sabemos que o logaritmo natural de x é logaritmo de x, cuja base é o número de Euler. Número irracional mais infinitos número de Euler. Outra informação importante é de que a secante de x, sob o contexto da trigonometria do círculo, é 1 dividido por cosseno de x. Então, a derivada em relação a x aplicada a secante de x é a derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x elevado a expoente menos 1. Isso é menos 1 cosseno de x elevado a expoente menos 1 multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de x. Então nós temos menos 1 dividido por cosseno de x elevado a expoente 2 multiplicado por menos 1 seno de x. Então, como resultado, a derivada em relação a x aplicada sobre a função da trigonometria do círculo indicada por secante de x, isso é seno de x dividido por cosseno de x elevado a expoente 2. Muito bem, então podemos escrever que a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de secante de x, isso é
entendido como derivada em relação a secante de x, derivada de função composta, aplicada sobre o logaritmo natural de secante de x, multiplicado pela derivada da secante de x em relação a x. Então, o logaritmo natural de secante de x em relação a secante de x é expresso como 1 dividido por secante de x, e então nós devemos multiplicar pelo resultado dessa derivada, que por sua vez é seno de x dividido por cosseno de x elevado a expoente 2. Então aqui nós temos seno de x, 1 dividido por secante é cosseno de x elevado a expoente menos 1. Aqui cosseno de x elevado a expoente 2. Então nós temos seno de x dividido por cosseno de x, que é rigorosamente igual a tangente de x. Implica que se nós aplicarmos a derivada, em outras palavras, se aplicarmos a derivada sobre o resultado da integral, deveremos encontrar a função submetida ao processo de integração, que no caso é tangente de x. Então comprovamos que essa integral fundamental está corretíssima. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós. Retomaremos oportunamente, dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Muito obrigado a todos.